Esse aqui é o guia definitivo quando o assunto é musculação e jiu-jitsu. E por isso, hoje, meu querido, você vai aprender com detalhes como conciliar essas duas atividades para alcançar o máximo de resultado em cada uma delas, construindo muito mais força, muito mais massa muscular, pegando tudo isso e transferindo direto para o tatame, mesmo se você for um praticante recreacional de jiu-jitsu, mesmo se você for um competidor, ou até mesmo se você acabou de entrar no jiu-jitsu e quer entender melhor como fazer tudo isso, como melhorar seu desempenho no tatame, na academia, colocar mais massa muscular, enfim, esse vídeo aqui é para você. Hoje, a gente vai passar por alguns pontos aqui. O primeiro deles são alguns erros comuns e que com toda certeza você já cometeu ou comete, se não um ou vários deles, então preste bastante atenção. O segundo ponto aqui são alguns princípios básicos, mas que são essenciais quando você olha para um treino de musculação que quer te entregar resultados otimizados dentro do tatame. O terceiro ponto aqui, aliás, dentro e fora do tatame, tá? Dentro e fora do tatame, para a construção de muito mais força, de massa muscular, como eu falei. Então, esses princípios básicos aqui eles se aplicam para isso também. O terceiro grande ponto aqui é o passo a passo, então, de como construir um bom treino de musculação. E por último aqui, um exemplo prático de como você pode amarrar tudo isso. Maravilha? Vamos lá então, cara. Os erros comuns e que a imensa maioria da galera comete. E aqui, cara, sinceramente, eu poderia fazer um vídeo longo, inteiro, só destrinchando cada um destes erros aqui, e tantos outros que eu nem coloquei, mas que também acabam acontecendo. Vamos lá. O primeiro erro, o primeiro grande erro que a galera comete, e que sinceramente é o mais fácil de você resolver, e quando você resolve você já tem um baita de um ganho de performance, é não controlar ou então não anotar o seu treino de musculação. Então, quando eu digo anotar ou controlar o treino, eu estou falando número de séries, exercícios, número de repetições, a carga que você fez em cada um desses exercícios, o tempo de descanso, a ordem deles, enfim, é você ter metrificado isso. Porque quando você consegue metrificar essa questão, quando você consegue já anotar os seus treinos de musculação, uma atitude simples, tá? Faz com que você consiga progredir de forma muito mais fácil, porque você olha o que você fez na semana passada, olha o que você fez no treino anterior, e você já tem um parâmetro muito bem acertado para progredir em cima dele. Ao invés de deixar o seu treino no freestyle e tentar lembrar de memória, porra, eu fiz tantas séries, eu fiz tantas repetições, eu fiz com essa carga, eu fiz com aquela, você tem isso metrificado. E se você não metrifica as coisas, cara, você não consegue evoluir da melhor maneira possível. Então isso aqui é a coisa mais simples do mundo. Você pode fazer num caderno, num bloco de notas, numa folha de guardanapo, num papel higiênico, no que for, meu querido. Mas anote os seus treinos de musculação, anote o que você está fazendo, justamente porque isso, quando você conserta isso, já melhora, cara, muito e muito. Maravilha? O segundo grande erro que a galera comete é treinar demais e descansar de menos. Isso aqui é um erro clássico. Sempre que a galera vai conjugar duas modalidades esportivas, isso aqui acaba acontecendo. O pessoal, então, quer treinar demais e acaba descansando de menos, acaba perdendo muita performance. Então, a galera acaba fazendo um volume excessivo em séries, que seja numa sessão de treino ou que seja numa distribuição semanal desse treino. Além disso, o pessoal muitas vezes exagera na frequência dos treinos de musculação, isso acaba sendo um problema. Então, tome cuidado. O terceiro grande erro é programar a musculação sem levar em consideração o jiu-jitsu. Como se fossem atividades totalmente dissociadas, como se elas não influenciassem uma nas outras. E claro que influenciam. Então você precisa encontrar uma harmonia entre essas duas atividades. Quando você não faz isso, você está deixando de ter resultados, e mais do que só deixando de ter resultados, você está piorando a tua própria performance nas duas modalidades. Está tendo muito menos resultado do que você poderia ter se você organizasse isso. O próximo grande ponto aqui é treinar focado exclusivamente em hipertrofia, como se você fosse um fisiculturista. Esse aqui é um erro que acomete principalmente a galera que já treinava musculação, então o cara já treina há vários anos, já gosta bastante da musculação, e aí por algum motivo decide começar o jiu-jitsu, gosta também, e aí quer conciliar essas duas coisas, só que quer continuar usando os treinos que ele fazia no passado, ou então uma estrutura de treinos muito semelhante que ele fazia no passado. Isso também é um grande erro, perfeito? Então fuja disso daqui. O próximo da lista, o próximo grande erro, começa a cometer aquela galera que o cara já entendeu que é importante saber montar um treino de musculação que converse com o jiu-jitsu, ele começa a pesquisar na internet. E ele acaba caindo naqueles treinos estilo circuitão, aqueles treinos que te colocam para fazer um supino, aí faz um leg press, aí na sequência faz uma barra fixa, aí na sequência faz um abdominal, e bota você para fazer vários exercícios, depois você faz algumas séries desse circuito todo. E esse tipo de treino, cara, ele vai deixar muitos resultados na mesa. Você vai deixar de ter muito resultado por estar executando isso. E sabe o que é o mais curioso? Ele parece que funciona, porque você termina aquele treino cansado, você termina aquele treino meio exausto, assim, você fala, caramba, agora baita treino, vou ter um baita resultado. E não é o que acontece.
Porque justamente a ciência já ampara a gente que esse tipo de treino não vai te entregar os melhores resultados quando o assunto é construção de força, construção de potência, construção de capacidades físicas que você quer depois para transferir para o tatame. Então, esse tipo de erro aqui, cara, acomete muita gente e, bom, fuja disso, tá? O que acontece também com a galera que começa a pesquisar sobre como eu posso melhorar meu treino para otimizar para o jiu-jitsu, ela acaba caindo muitas vezes em exercícios mirabolantes, exercícios instáveis, ou então que são ultra específicos, que mimetizam muito o gesto mecânico ali da atividade do jiu-jitsu, só que, de novo, esses exercícios, eles não conseguem te entregar limiares mínimos de construção de força, de outras tantas valências, e que vão deixar resultados na mesa, por mais que, de novo, eles pareçam funcionar. Você precisa entender uma coisa, não necessariamente aquilo que parece que funciona, aquilo que parece que... Cara, se fosse assim, seria só a gente cansar em todo o treino que a gente teria os melhores resultados possíveis. Não é isso. Então, entenda que não é só porque o negócio parece que tá dando certo, parece que funciona, que de fato ele tem um mínimo de traqueamento, um mínimo de embasamento também para funcionar concretamente falando. Perfeito? Então fuja desses elementos que vão te deixar só cansado, desses elementos que vão fazer você ficar rodando ali em vários... Enfim, esqueça isso tudo. Entenda. A gente vai conversar mais sobre isso hoje também. O próximo ponto é o seguinte, o próximo erro que a galera comete é não focar em melhorar capacidades que podem sim se transferir para o tatame. E aí sim, são atividades como capacidades como força máxima, como potência, como capacidade de resistir à força em determinado grau. Isso sim vai se transferir para o tatame, beleza? O próximo grande erro que a galera acaba cometendo é não saber escolher os exercícios certos para fazer nos dias certos. Então, não saber programar de fato. A pessoa simplesmente escolhe qualquer exercício para colocar qualquer dia, não interessa se o treino de jiu-jitsu veio antes, veio depois, veio um dia antes, um dia depois, não interessa, a pessoa coloca qualquer exercício, isso acaba prejudicando muitas vezes o que são os resultados que você vai ter, tanto a tua capacidade de treinar no tatame, quanto a capacidade de treinar também na sala de musculação. E por último, cara, é não organizar os treinos pensando em desgaste e recuperação das musculaturas específicas, que conversa muito com esse tema aqui acima. Então, esses aqui são grandes erros que a galera comete. E eu não me canso de falar isso para os meus alunos dentro do protocolo Shape Blindado, que é o meu programa de treinamento personalizado, onde literalmente, cara, eu te pego pela mão e te faço alcançar o seu ápice, o seu prime de performance, construindo muito mais força, muito mais funcionalidade para que você possa pegar todas essas capacidades físicas e transferir direto para o tatame. E além, é claro, de muito mais massa muscular, menos gordura, mais energia e muito mais testosterona também. Se você quiser conhecer o protocolo Shape Blindado, é só clicar no primeiro link da descrição. Agora a gente vai entender como, então, organizar quais são os princípios básicos que um bom treino de musculação deve ter para entregar para você o máximo de resultados no tatame. Vamos lá. O primeiro deles é: qualidade vem acima de quantidade sempre. Anote isso, tatue isso no teu antebraço, para você ser sempre à mão, para você olhar. Qualidade vem sempre antes de quantidade. Por quê? Vamos lá, a gente vai querer sempre maximizar o estímulo, minimizando a fadiga. A gente vai querer encontrar a janela otimizada de resultados. Isso só vem quando você começa a trabalhar em cima de qualidade primeiro, ao invés da quantidade. A gente tem um costume, e isso é comum, a gente tem um costume de achar que quanto mais trabalho a gente fizer, quanto mais de alguma coisa a gente fizer, mais resultado a gente tem naquilo. E isso é correto em algumas coisas. Até o próprio jiu-jitsu. Jiu-jitsu é um esporte de habilidade. Então você consegue aprender habilidades dentro do tatame. A sua técnica melhora, você consegue ficar melhor tecnicamente a partir de quanto mais você vai executando. Então isso é claro. Tá? Agora, quando se trata de capacidades físicas, não é assim que acontece. Mas nem sempre é melhor. Entenda isso. Existe uma linha ótima, uma amplitude máxima, aliás, uma amplitude ótima de resultados que você tem quando você transita dentro de uma faixa de repetições, de uma faixa de volume semanal, de uma faixa de frequência, de treinos em si, né? E que se você extrapola isso, querendo fazer mais, você está deturpando os seus resultados. Você está piorando o resultado que você teria. Se você não fizesse nada ali, o extra, né? Se você não fizesse esse extra, você teria mais resultado ainda. Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro princípio que você tem que ter anotado. O segundo, cara, é o da previsibilidade dos treinos. Isso porque, quanto mais previsível você consegue ter uma atividade, mais você consegue controlar aquilo, quanto mais você controla, mais você consegue metrificar, e aí você consegue progredir em cima daquilo da melhor maneira possível, você consegue organizar as variáveis. O que acontece? Na musculação, isso é 100% possível.
No jiu-jitsu, isso é 0% possível. Então, cara, dificilmente aqui você está controlando o número de rolas que você faz durante um treino, você está controlando o tempo que está passando sobre essa capacidade, essa atividade em cima. Então, como você não está fazendo isso, é fundamental que na musculação você anote tudo. Porque, de novo, se você não faz isso, você não consegue progredir. Fica tudo muito solto, fica tudo muito aleatório, muito. Bom, fica tudo no freestyle. Então você vai lá, não sabe o que você fez no último treino, você não sabe o que você vai fazer naquele treino, você só vai escolhendo umas máquinas ali, você fala, pô, tem que fazer exercício pra peitoral. Aí você vai lá, você escolhe um supino, qualquer supino, você escolhe qualquer máquina, qualquer coisa. Você não tá metrificando isso, cara. Você, infelizmente, está deixando muitos resultados na mesa. Tá? O terceiro grande princípio aqui é ter uma organização focada em otimizar a sua recuperação. Aqui a gente está falando principalmente de alimentação, sono e descanso. E tudo isso como se conversa com o treino. Então, você precisa ter em mente que quando a gente fala de atividade, de capacidades físicas, construção de capacidades físicas, principalmente capacidades fisiológicas em si, você precisa de recuperação para poder tê-las concretizadas. Então, quando você não consegue se recuperar direito, você não consegue, primeiro, dar um bom treino. Isso é fundamental. Você precisa treinar bem para ter bons resultados. E segundo, não se consegue se recuperar, então, e construir esse resultado final para o qual você treinou. Tá? Então é fundamental que tudo isso aqui esteja muito bem alinhado também. O último ponto aqui dos nossos princípios é o foco, cara. O foco deve ser em desenvolver habilidades e capacidades gerais, tá? Como potência, força máxima, força e hipertrofia, esse espectro da força que também compreende a otimização dos ganhos em hipertrofia, condicionamento geral, tá? Por quê? Porque quando o assunto é habilidades e capacidades específicas, isso será construído no tatame. Isso será construído no tatame. Não tem como você construir capacidades específicas fora da atividade principal, pô. Primeiro que a coordenação, ela é tarefa específica, tá? Então por isso que ficar mimetizando posições e coisas na sala de musculação não faz tanto sentido. Por quê? Porque justamente lá você tem uma especificidade parecida, é meio parecido, mas não é tão parecido o suficiente a ponto de ser altamente transferível, igual é quando você faz direto no tatame. Então, ao invés de você ficar, por exemplo, sei lá, treinando queda na polia, você pega a polia lá do crossover, pega a ponta lá e fica treinando queda lá na polia. Tá. Ao invés de você fazer isso, é fundamental que você ganhe força, faça força com outros exercícios, construa força em outros exercícios, força geral, para que você chegue então no tatame e treine com o teu coleguinha de treino. Aí sim você está fazendo o gesto mecanicamente adequado, o gesto que realmente faz sentido. Tá? Então tudo que é específico você vai desenvolver direto no tatame, tudo que é geral você consegue desenvolver dentro da sala de musculação. Vamos lá então. O próximo ponto aqui é como construir o passo a passo para como construir um bom treino. E cara, vamos lá, né? Não se esqueça, se você ficou com dúvida, volta no vídeo aqui, escuta de novo o que a gente tá falando, tá? Para não se perder. Como construir um bom treino? Vamos lá. Existe uma série de pontos que você tem que levar em consideração aqui, quando o assunto é musculação e jiu-jitsu. A gente vai passar por cada um desses pontos aqui. Vamos lá. Quando treinar jiu-jitsu e quando treinar musculação? Existem algumas possibilidades que a gente pode ter aqui. E é claro, tudo isso vai depender da sua logística, da sua vida. Não é? O ideal, o cenário ideal de todos, principalmente se você é recreacional, tá? Se você é um praticante recreacional, um cara convencional, normal, treina ali 3, 4 vezes por semana, tranquilo, não é competidor, até porque se você for competidor, isso aqui já vai, alguma estrutura aqui inicial já vai cair por terra. Isso porque o principal cenário, assim, o melhor das hipóteses para nós, seria você fazer um treino por dia. Seja ou musculação ou jiu-jitsu. Então, sei lá, você vai treinar 6 vezes por semana no total, você vai fazer 3 musculações, 3 jiu-jitsu. Esse aqui é digamos, o melhor dos cenários. Por que é o melhor dos cenários? Porque é onde você consegue ter mais recuperação dentro das estruturas que a gente se propõe a ter, dentro de um treino de jiu-jitsu para o outro, de um treino de jiu-jitsu para musculação e dentro das próprias sessões de musculação. Isso aqui seria o principal. Tá? E que, de novo, não se aplica para competidores, porque o cara vai treinar muitas vezes 2 vezes, 3 vezes por dia. E aí, realmente, a gente vai ter que pensar nas opções que vêm depois. Como, por exemplo, você conseguir organizar no contraturno um de manhã e um de tarde. Então, se você não consegue
Seja por questão logística mesmo, tá? Mesmo que você treine 3 vezes na semana jiu-jitsu, 3 vezes por semana a musculação, se você não consegue colocar eles em dias separados, você precisa de alguma forma colocá-los agrupados, que seja então no contraturno. Um de manhã, um de tarde. Com pelo menos 6 horas de distância entre cada um deles, para que você possa ter uma recuperação minimamente aceitável e também para que você possa, dentro da alimentação ali que você vai fazer logo depois do treino, você possa se recuperar minimamente em vias energéticas para o próximo treino, tá? Então são 6 horas de distância, é uma distância interessante. Mas eu entendo que muita gente não consegue fazer isso também, e aí a gente vem pro que é o derradeiro ponto final, que é um treino seguido do outro. Que, de longe, cara, é o menos otimizado possível, é o pior de todos, mas muitas vezes vai ser o que você tem em mãos, e aí a gente tem que trabalhar com aquilo que você tem em mãos, né? Vamos lá. Aqui é fundamental, pelo menos dentro da minha concepção, que você priorize aquele que você faz menos vezes na semana. Porque o segundo treino sempre sairá prejudicado. Não interessa o que você faça, como que seja, o segundo treino sempre será prejudicado. Se você faz os dois logo na sequência, ou se você dá um intervalo menor do que 6 horas, tá? O segundo treino sempre será prejudicado. E aí, cara, isso é uma questão muito particular. E quando me perguntam, pô, Rodrigo, musculação ou jiu-jitsu primeiro? Comumente, eu gosto de olhar para isso pensando na musculação primeiro que o jiu-jitsu. É claro. Se você claramente faz uma coisa menos do que outra, então se você treina 5 vezes por semana musculação e 2 vezes jiu-jitsu, o que eu falo pra você? Cara, prioriza o jiu-jitsu nos dias que você treina jiu-jitsu. Então faz jiu-jitsu primeiro, depois vai pra musculação. Afinal, você tem outros 3 dias de musculação ali para conseguir entregar a melhor capacidade dentro do treino. Agora, se você faz os dois na mesma proporção, ou enfim, independente do que seja, eu gosto de pensar na musculação primeiro. Por quê? Porque, cara, quando a gente fala em trabalho de capacidades físicas em si, e não trabalho de habilidades, são duas coisas diferentes. Em capacidades, a gente precisa de um mínimo limiar de estímulo. Então, existe um mínimo limiar de estímulo que você precisa atingir para a construção da capacidade específica. Por exemplo, da capacidade alvo. Como, por exemplo, força. Para você trabalhar força, se você, digamos que você pega num supino ali 100 quilos, tá? Um exemplo hipotético. 100 quilos num exercício qualquer. Pegou 100 quilos. Aí, você vai treinar num dia qualquer lá, e você pega 100 quilos, maravilha, tá ótimo, progrediu, maravilha. Num outro dia, você chega cansado, chega moído do trabalho, chega cansado de uma outra atividade. Você correu uma maratona antes de ir pro negócio. Por mais que não tenha a ver com peitoral. Correr uma maratona ali, o principal motor vão ser suas pernas, né? Então o peitoral vai estar ali minimamente descansado, mas você vai fazer um supino e você não consegue botar nem 80 quilos. Por mais que o melhor do teu dia ali vai ser 80, 70 quilos, enfim, o que seja. Você consegue entender comigo que existe uma diferença grande entre os 100 quilos e os 70 quilos? Essa diferença, esse delta que aparece, essa diferença, é a diferença de limiar, aliás, a diferença que você tem entre o limiar de estímulo para resultados e aquilo que você está fazendo no máximo no dia. O que eu quero te entregar como ponto final, como raciocínio já mastigado para você? Você vai ter muito menos resultado, muito menos, e talvez, um resultado até inócuo dentro da proposta. Talvez nem tenha resultados, eu vou botar entre aspas aqui, porque você entenda, mas talvez você nem tenha resultados, você fique patinando muito, muito tempo, porque você está fazendo seus treinos de musculação cansado, justamente porque outra atividade veio antes. Como você precisa desse mínimo limiar para poder gerar o estímulo, é fundamental que você esteja descansado. E aí, como a gente quer construir capacidade, eu gosto de pensar na musculação primeiro do que o jiu-jitsu. Por quê? Porque o jiu-jitsu você ainda consegue dar um treino mesmo cansado da musculação. Você ainda consegue fazer um treino mais de posição, um treino mais técnico, você consegue fazer isso. Agora, na musculação, quando você vai cansado depois do treino de jiu-jitsu, comumente você não consegue desempenhar nenhuma fração daquilo que você poderia desempenhar, e aí você tem resultados muito, mas muito menores do que você poderia ter. Beleza? É claro, se você treina como eu falei aqui, 2 vezes na semana jiu-jitsu e faz 5 vezes musculação, pô, no dia de jiu-jitsu faz jiu-jitsu primeiro, porque você tem outras oportunidades de fazer ótimos treinos. Inclusive nesse contexto, eu recomendo que você treine 3 vezes por semana musculação e 5 jiu-jitsu, pô, intercala cada dia um deles, você vai colher resultados muito melhores, inclusive, do que fazer uma jornada dupla de treino. E cara, isso aqui, quando se trata de quando treinar, é o detalhe mais difícil de todos de organizar, cara. E eu faço questão
de falar sempre para os meus alunos dentro do protocolo Shape Blindado, que é o meu programa de treinamento personalizado, cara, onde eu, de fato, te pego pela mão, te faço construir o ápice, alcançar o ápice da sua performance física e também da sua estética, cara, construir um corpo com muito mais força, com muito mais massa muscular, com menos gordura, um corpo muito mais funcional e que transfere muito bem para as práticas do jiu-jitsu também, ou de outras artes marciais, ou de outras atividades, outros esportes, enfim, um corpo muito mais funcional, com muito mais energia, muito mais testosterona também. Se você quiser conhecer o protocolo Shape Blindado, cara, é só clicar no primeiro link da descrição. Maravilha? E eu não me canso de falar pra rapaziada que isso aqui, cara, isso aqui tem que ser levado em consideração, assim, ó, talvez seja o elemento mais importante e que vai conversar. Repare, esse aqui conversa, assim, estritamente com o elemento de qualidade que nós conversamos aqui. Tá? Conversa muito com o elemento de qualidade. Então, isso aqui, cara, é o detalhe. Não, aliás, não é o detalhe, né? Mas é o que faz a maior diferença dentro do processo. Dito isso, vamos lá. O próximo é a frequência de treinos. E aqui, cara, vamos lá. Quantos dias devo eu treinar musculação, Rodrigo? Quantos dias? Vamos lá. Primeiro, depende de quantas vezes você treina jiu-jitsu na semana. Isso é óbvio, tá? Vamos lá. Eu gosto sempre de pensar em 2 estímulos semanais para a mesma musculatura, seja ela de forma direta ou de forma indireta, tendo um dia de descanso completo do corpo. Então, um dia que você não treina nem musculação e nem jiu-jitsu. Pensando nisso, e pensando no número de dias que você treina jiu-jitsu, por exemplo, você pode ir olhando para esses elementos aqui que eu comentei, ou faz um treino de cada por dia, ou então faz um contraturno, a soma disso, né, você pode ter e pode treinar 2 vezes por semana musculação, e eu recomendo que você use uma divisão chamada full body, onde você vai trabalhar todos os músculos do corpo, não todos, mas enfim, você vai trabalhar padrões gerais de exercício e de movimentação dentro da mesma sessão de treino. Se você treina 3 vezes por semana, um full body também cai muito bem, ou então uma divisão que a gente chama de upper lower, e aí você pode adicionar um full body no final, então você faz um dia só com musculaturas do tronco para cima, outro dia de musculaturas do tronco para baixo, né, de pernas e coxas, e num outro dia o full body, perfeito? Você tem 3 dias na semana também de entrega para os treinos. Se você treina musculação 4 vezes na semana, upper e lower, então você vai treinar um dia superior do corpo, outro dia inferior do corpo. Vai descansar, depois no outro dia superior, depois no outro dia inferior, descansa e zerou a semana. E se você treina 5 vezes por semana, uma divisão chamada PPL, né, o Push-Pull Legs. Num dia você vai treinar empurrar, então musculaturas como peitoral, ombro, tríceps. No outro dia puxar, musculaturas como costas e bíceps e trapézio. E no outro dia você vai trabalhar lower, né, inferiores. Então vai trabalhar coxas, glúteos, enfim, quadríceps, isquiotibiais, panturrilhas e tudo mais. E aí você faz isso somado a um upper, lower, como eu falei, superior e inferior. Aqui, cara, eu confesso que eu já não recomendo você a transitar. Se você treina jiu-jitsu, cara, 5 vezes por semana de musculação não me parece em nenhum cenário, tá? O melhor dos pontos. Só se você gostar muito de musculação e você ligar muito pouco pro teu desempenho no jiu-jitsu. Você só gosta de estar no jiu-jitsu ali porque você gosta de estar no tatame, você gosta de fazer um cardio ali, sei lá, você não tá ligando pro jiu-jitsu, aí pode ser que caiba. Mas caso você não queira apanhar no tatame, ou enfim, você queira colher os melhores resultados, cara, você vai transitar muito bem entre essas duas. Cadê? Ó? Entre essas duas aqui. 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. No máximo, 4 vezes por semana. No máximo, tá? Isso aqui só se você estiver treinando um pouco jiu-jitsu, por exemplo, e quiser caprichar um pouco mais na musculação, 4 vezes vai funcionar. Mas em geral, cara, 2 a 3 vezes tá mais do que suficiente. E mais do que só estar suficiente, é excelente. Beleza? Dito isso, vamos pro volume de séries, né? O número de séries que a gente vai querer trabalhar. Então, Rodrigo, quantas séries fazer, cara? Vamos lá. Existe uma. Lembra quando eu falo sobre qualidade, cara? A gente precisa ter um olhar muito maduro, muito sóbrio sobre os processos todos. Quando a gente fala de volume de treino, a gente está falando que. A gente está entendendo que existe um mínimo volume estimulável. Então, o que é o mínimo volume estimulável? É o mínimo de séries que você deve fazer para que você tenha o estímulo acontecendo e o máximo volume recuperável, que é o máximo de volume que você consegue fazer para poder se recuperar para a próxima sessão de treino com qualidade. Porque se você não se recupera, você perde desempenho durante o treino e você perde desempenho depois também. Então, durante o treino, você perde desempenho na construção de resultados. Então, a gente quer ficar dentro dessa margem. Do mínimo que eu preciso fazer para ter
resultado e do máximo que eu consigo fazer para me recuperar e ter resultado. Essa é a métrica que a gente tem que estar. E cara, isso aqui é muito individual. Isso aqui é muito individual. Tem gente que vai performar muito bem com um número específico, com uma margem mais acima, então o cara consegue suportar muito volume, ele precisa de muito mais volume de treino para poder ter resultado e suporta muito mais. Vai ter cara que com menos volume funciona muito bem. Enfim, isso aqui vai depender muito daquilo que você já faz atualmente, aquilo que você não faz. Por isso que é importante, é claro, para ter o máximo de otimização dentro dos processos que alguém olhe para dentro da sua rotina, dentro da sua estrutura que você já fez, aquilo que você faz atualmente e monte, construa isso para você. Como eu falei, se você quiser que eu faça isso para você, o primeiro link da descrição vai te levar para o protocolo Shape Blindado para você poder conhecer passo a passo como você pode ter a minha ajuda. Aliás, mais do que só a minha ajuda, né? Você pode fazer com que eu monte para você tudo isso aqui que a gente tá vendo hoje, eu mesmo vou montar para você, eu mesmo vou fazer acontecer contigo. Bora lá então. Continuando aqui. Pensando nisso, existe o que a gente vai observando, né? A gente vai observando que as pessoas vão tendo resultados positivos com uma margem mais ou menos em torno disso aqui que eu vou te mostrar aqui hoje, tá? Mas lembre-se, é totalmente individual esse processo. Que são, que é, na verdade, um volume mais baixo para moderado dentro do que é a escolha de séries para agrupamentos musculares. Então, a gente está falando aqui de 4 a 10 séries por semana para o seu peitoral, para os seus quadríceps, para as suas costas. É essa margem, entre 4 a 10 séries semanais. E aí, eu quero conectar com você lá nos erros, quando eu falei dos caras que fazem um treino focado apenas em estética, ou um treino focado apenas em construção de massa muscular, como se fossem fisiculturistas, e você pega e importa esses treinos que a galera faz, primeiro um dia peito, outro dia costas, outro dia pernas, outro dia ombro, outro dia braços. O que acontece? Esse cara faz 20 séries num treino e na semana de peitoral. E isso é um problema. Porque, de novo, como eu falei, quando a gente conjuga as duas atividades, a gente precisa encontrar a margem entre o mínimo e o máximo de volume que a gente pode fazer para ter bons resultados. E aqui, como eu falei, grande parte das pessoas gira muito bem entre 4 a 10 séries por semana para um agrupamento específico, tá certo? Eu gosto mais ainda de horizontalizar esse volume. Então, essas 4 a 10 séries, elas são horizontais na distribuição do treino. Por quê? Porque eu gosto de estruturas. Cadê? Cadê o. Aqui. Eu gosto de estruturas de treino que priorizem isso. Então pense só, se eu estou trabalhando full body, todos os dias eu trabalho meu corpo todo, entre várias aspas, eu consigo, por exemplo, colocar um exercício, se eu quero colocar, sei lá, 9 séries de peito na semana, eu consigo colocar um supino num dia, no outro dia eu coloco uma paralela, no outro dia eu coloco um supino inclinado, que seja. E eu trabalho meu peitoral 9 séries semanais, um volume dentro dessa margem aqui de 4 a 10 séries por semana, só que de forma horizontalizada. Por quê? Por que eu gosto de trabalhar de forma horizontal? E na verdade não sou só eu que gosto, a gente entende, a gente observa resultados fantásticos com a galera fazendo uma horizontalização muito melhor do que quando a gente faz uma verticalização, quando a gente bota todos os exercícios na mesma sessão. O cara faz, ao invés de fazer segunda-feira supino, reto, supino inclinado e paralela, o cara faz na segunda-feira supino reto, na quarta-feira um paralelo e na sexta-feira um supino inclinado. E ele tem muito mais resultado fazendo isso de forma bem distribuída, justamente porque ele consegue entrar para cada sessão de treino com muito mais qualidade. Ele consegue, dentro desse processo, otimizar o estímulo e minimizar a fadiga. Por quê? Porque ele não entra para um segundo possível exercício já cansado. Porque da mesma forma, os exercícios vão se rotacionando, você vai entender aqui quando eu mostrar para você um exemplo prático de como tudo isso pode ser feito. E a forma como você passa para cada um dos exercícios sempre com um máximo de qualidade na sua execução técnica e na sua capacidade de produção de força também. Então, horizontalizar o volume é muito mais interessante. E aí, qualquer ideia é que o seu treino, uma sessão de treino de musculação, ela tem ali de 10 a 15 séries, no máximo, séries válidas, tá? Para poder preservar a qualidade. Então, se você treina 3 vezes por semana, você vai ter para distribuir na sua semana 30 até 45 séries para você distribuir entre os músculos que você quer trabalhar. Se você treina 4 vezes na semana, você vai ter de 40 a 60 séries. Se você treina 2 vezes, você vai ter de 20 a 30 séries para poder distribuir entre os grupamentos musculares para alcançar ao mesmo tempo o máximo de qualidade dentro dessa estrutura, cara. Isso aqui é excelente. Maravilha? Além disso, tá bom? Além disso, quando a gente fala de volume, a gente tem que prestar atenção em algumas questões, como por exemplo, você precisa ter e manter
um bom desempenho no jiu-jitsu, ao passo que você consegue ainda progredir as cargas na academia. Quando eu digo progressão de carga, a gente vai conversar um pouco mais sobre progressão de carga ainda hoje, mas você precisa que essas duas coisas estejam conectadas e você precisa conseguir executar essas duas coisas. Senão, meu querido, você está fazendo volume demais. Se você percebe que seu desempenho está caindo no jiu-jitsu e que você não consegue progredir os seus pesos na academia, significa, ou aliás, uma das coisas que pode significar isso é que o seu volume está excessivo demais, está fazendo muito volume de séries. Maravilha? Também, se você sente cansaço e dor, tanto geral quanto local, por períodos muito prolongados, também pode ser sinal que seu volume está acima do volume máximo recuperável. Beleza? Vamos lá. O próximo aqui é com relação às repetições. E quando a gente fala de repetições, quantas repetições fazer, Rodrigo? Meu Deus, quantas repetições devo fazer? Se você pensa em trabalhar, ou aliás, para os exercícios que você pensa em trabalhar, força máxima ou potência, de 2 a 3 repetições. Não séries, repetições, tá? Repetições. Agora, se você pensa em trabalhar aquele espectro da força que mais conversa com a hipertrofia, de 4 a 10 movimentos, tá? Excelente. Ótimo, tá? Sempre com alta intenção de velocidade. Então as repetições, por mais que, e a gente vai conversar isso quando a gente for falar de carga, aqui de intensidade logo na sequência, por mais que a carga esteja pesada, você deve querer, pelo menos querer, acelerar a barra o máximo possível na fase positiva, na fase concêntrica. Então vamos lá, tá fazendo um supino, desceu ele controlado para poder padronizar a repetição, não precisa fazer lentinho, não, desceu controlado só para poder padronizar a repetição, também não despenque, obviamente, né? Então desceu ali, quando for subir, você vai tentar explodir aquela carga o máximo possível. Por mais que quando a gente vai se aproximando perto da falha muscular, a gente vai tendo uma diminuição do que é essa velocidade, é natural que isso aconteça. É natural que você, mesmo tentando fazer rápido, você não consiga fazer rápido. Isso é um ótimo sinal. Significa que a carga está muito bem ajustada, está muito bem escolhida. O que é um dos grandes princípios do treino, quando a gente pensa na construção de resultados. Perfeito? Mas é fundamental que você tente, ao longo de toda a execução, alcançar essa máxima intenção de velocidade quando a gente está falando das séries válidas. Beleza? O próximo, cara, aqui é com relação à intensidade. Intensidade é carga. Então, quanta carga eu devo usar? Se eu tiver que falar só uma palavra para isso, cara, é carga alta, tá? Alta. Mas agora, se eu puder trabalhar um pouco mais essa resposta, vamos lá. Sempre ajustada ao número de repetições. Então, se a gente está falando aqui de 4 a 10 movimentos, e você vai escolher uma carga para poder transitar entre 4 a 10 movimentos, você vai parar quando você tiver RR, são repetições na reserva, né? Isso vem do inglês. É Repetitions in Reserve. Com 0, com 1 ou com 2 repetições na reserva. Então, imagina que você vai falhar. Você falhou. Você não conseguiu levantar mais aquele peso. Tá? Antes disso, você fez uma repetição. Concorda comigo? Não interessa quanto você fez antes, mas vamos lá. De trás para frente, chegou no momento que você falhou. Antes disso, você fez uma repetição. Quando você completou aquela repetição, tecnicamente você tinha mais 0 repetições no tanque. Você tinha mais 0 repetições na reserva. Mais 0. Você não conseguiria fazer nenhuma. Tanto que você tentou de novo e não conseguiu. Se você tivesse parado naquela repetição na última repetição que você conseguiu, você teria a mesma quantidade de resultados do que tentando falhar. Só que com a diferença que você preservaria muito mais o sistema nervoso central e você melhoraria o que é sua recuperação para a próxima série. A mesma coisa acontece quando você fica a uma repetição da falha, a 2 repetições da falha também. Esse é o máximo que eu quero que você pare quando o assunto é construção de força, tá? 2 repetições da falha. Se você começa a parar muito antes disso, aí também você vai acabar se prejudicando em algum grau quando a gente pensa em hipertrofia e os resultados que isso acarreta. Maravilha? Então sempre se mantenha de 2 até 0 repetições até a falha, mas não precisa ficar sempre indo até a falha, isso como eu te falei vai te prejudicar. Esteja sempre focado em progredir carga. Quando a gente fala de progressão de carga, a gente está falando do quê? Você conseguir progredir ou o peso da barra, ou o número de repetições, ou a velocidade que você consegue executar, a qualidade total do movimento e a velocidade de saída ali para o movimento específico, tá? Então, se você pega 100 quilos no exercício e na próxima semana você pegou 102, ótimo, você está progredindo. Se você pegou 100 quilos para 8 repetições, para 5 repetições, e na próxima semana você fez para 6 ou para 9, então se você fez para 5 repetições na primeira semana, na segunda você fez para 6, bom, você progrediu também, parabéns. Ou então, se você fez
o mesmo número de repetições com a mesma carga, só que você conseguiu botar um pouco mais de velocidade. Isso fica um pouco subjetivo quando você não tem os equipamentos necessários para isso, né, para poder calcular isso, para poder mensurar isso. Mas igual, você também progrediu. Entenda que progressão de carga é isso, tá? O próximo é com relação à densidade. A densidade. Cara, a densidade, o que significa isso? É o quanto de trabalho você faz num espaço de tempo. E aqui a gente está falando do seguinte: quanto tempo devo eu descansar, Rodrigo? Quanto tempo? Meu Deus do céu. Será que eu faço descansos mais curtos, mais longos? Te digo, sempre faça descansos completos. Descansos de 2 a 3 minutos por série. Por quê? Lembra do que eu mandei você tatuar no antebraço, cara. Lembre-se que eu mandei você tatuar o quê? Qualidade vale mais do que quantidade. Então você quer priorizar a qualidade, maximizando o estímulo, minimizando a fadiga, encontrando a janela otimizada de resultados. Dito isso, quando você descansa menos, pouco, o que acontece? Você não consegue se recuperar para a próxima série. Você perde capacidade de manter o esforço, você perde qualidade. Não é o que a gente quer. A gente quer manter o que? Alta qualidade. Com isso, de 2 a 3 minutos por série serão adequados ali para você. Na imensa maioria dos exercícios, pode ser que alguns mais compostos que te entregam uma maior percepção de esforço, você precise descansar ainda mais. Pode ser que para exercícios mais isolados você possa descansar um pouquinho menos também, ali próximo dos 2 minutos. Menos do que isso, sinceramente, não recomendo, tá? Menos do que 2 minutos, não recomendo. Se você acha que o descanso está muito longo, é porque você não está conseguindo imprimir intensidade suficiente dentro da série. Então isso acontece muitas vezes, o cara nunca, sempre treinou com descansos muito curtos e nunca conseguiu imprimir intensidade de fato. Colocar cargas altas e permanecer dentro dessa zona aqui de 0 a 2 repetições da falha. E aí ele começa a aumentar os intervalos de descanso, aquilo parece, deixa ele até desconfortável. Ele fala, caramba, cara, eu tô descansando muito. Mas por que ele acha que tá descansando muito? Porque de fato ele não tá conseguindo imprimir qualidade suficiente dentro da série para poder justificar esse descanso. Por isso é importante que você se atente também à escolha das cargas. Maravilha? Com relação à percepção de esforço, cara, o que é a percepção de esforço, né? É o quão difícil parece fazer, seja a série, seja o treino, enfim, quão difícil parece fazer alguma coisa. E aqui a melhor condição que eu posso te entregar é uma percepção de esforço adequada. Aqui é a coisa mais subjetiva, mais abstrata que você vai ver hoje no vídeo, perfeito? Mas a ideia é que você tenha uma percepção de esforço dentro das musculaturas que você trabalhou alta, então você fala, caramba, cara, porra, eu não, de fato não conseguia mais executar uma repetição, por isso que eu tive que parar. Uma antes de falhar, ou duas antes de falhar, que seja, ou nenhuma antes de falhar, parei bem ali certinho. Então, a musculatura pontual, ela está exaurida. Mas o teu físico geral, pô, você não tá cansado, você não tá ofegante, ou não tá muito ofegante, dependendo do exercício, se for um agachamento, por exemplo, um leg press, exercícios como um terra, que vai mobilizar muita carga, também vai ter esse fator em cima do sistema cardiorrespiratório. Mas o que eu quero que você entenda é que é o seguinte, cara, a percepção de força, ela vai transitar em cima disso. Você não vai sair, pô, 100% suando, cansado, como se você tivesse pago 1000 polichinelos. Não tem nada a ver com isso, tá? Agora a gente fala sobre a escolha dos exercícios. E quando o assunto é escolher os exercícios, o que você precisa prestar atenção? Rodrigo, qual ou quais exercícios devo eu escolher? E aqui, cara, você vai encontrar muitas pessoas defendendo com unhas e dentes que você apenas deve fazer exercícios compostos e que qualquer exercício isolador que você for fazer será ruim. Eu discordo totalmente dessa visão. Vai ter gente falando que você precisa fazer apenas exercícios livres e qualquer maquinário que você adicionar será ruim. Eu também discordo plenamente dessa visão. Vai ter gente falando que para você fazer exercícios 100% específicos e que se não for específico é melhor você nem fazer. E eu discordo plenamente dessa visão. Por quê, cara? Por quê? Vamos lá. Tanto exercícios compostos como isoladores, eles terão o seu papel dentro do treino. Exercícios compostos, eles têm uma maior transferência de força. É claro, você consegue, dentro do exercício como um supino, por exemplo, você vai trabalhar peitoral, ombro, tríceps. Você vai conseguir, dentro disso, uma melhor sincronia de unidades motoras. É claro, sempre lembrando que a coordenação é uma tarefa específica. Então, você ficar muito bom em fazer supino só vai te deixar muito bom em fazer supino mesmo. Você não vai conseguir, é como se fosse como mágica, você vai conseguir supinar o teu coleguinha ali quando ele cair nos 100 quilos em cima de você. Então, essa transferência ela não acontece de uma forma tão fluida quanto a galera acha que acontece. Pra achar que, porra, qualquer exercício isolador é uma porcaria. Não.
Não é. Você pode sim colocar aí, inclusive, a depender do contexto, principalmente se você tá visando um pouco mais de estética. Cara, é tranquilo de encaixar e você, inclusive, deve encaixar, cara. Exercícios isoladores. Nosso exemplo aqui hoje eu vou trazer para vocês exercícios isoladores também dentro do processo. Então, preste bem atenção. Não caia nessas loucuras de apenas um ou apenas outro. Não, cara, seja mais inteligente. Pega o melhor que você consegue dentro das estruturas que já existem, tá? Para você construir o melhor resultado possível, tá? Dentro disso, peso livre ou máquina. Aqui, cara, a mesma coisa. Exercícios livres são ótimos para te entregar uma série de questões, mas os maquinários também vão ser ótimos para entregar uma outra série de questões. Por exemplo, como é que você faz para poder chegar muito próximo à falha num supino quando só você tá na academia? Você não tem um colega de treino, não tem nada, é você com você. Você vai ficar chamando o personal toda hora, vai ficar chamando o cara do salão lá, uma outra pessoa na academia. Se não tiver ninguém, você não vai fazer. Então, quando você tem um maquinário à mãos, cara, é muito mais fácil de você chegar, mas muito mais próximo da fadiga, muito mais próximo da falha em si. Você tem essas opções, tem essas possibilidades. A estabilidade, ela é um fator muito, mas muito interessante quando a gente pensa em hipertrofia. Então, se esse aqui é um dos objetivos que você tem também, cara, é interessante que tenha alguns maquinários dentro da sua prescrição e não fique só fazendo exercícios livres. Tudo isso é conjugado, tudo isso tem que ser pensado de forma específica, porque senão você não colhe os melhores resultados. E, de novo, se você quiser me ajuda, primeiro link da descrição. Bora lá. Agora, uma organização detalhada dentro da própria construção do treino, ela deve seguir pelo menos algumas perguntas que você precisa fazer e que são perguntas muito inteligentes, cara, muito inteligentes. É necessário uma certa maturidade no conhecimento para poder fazer essas perguntas, mas quando você as faz e consegue respondê-las da forma correta, você, cara, monta um treino muito bom. Muito bom, assim, muito bom mesmo, tá? Vamos lá. Quais são os melhores músculos para trabalhar de acordo com a sessão anterior e a próxima sessão de treinos? Isso aqui é muito importante, porque se você treina, por exemplo, vamos lá, se você no dia anterior fez um treino de jiu-jitsu, existem musculaturas que são interessantes que você trabalhe ou que são interessantes que você descanse pro próximo treino de musculação. Ou então, se você vai treinar hoje musculação e amanhã jiu-jitsu, ou mesmo hoje jiu-jitsu, sei lá, existem musculaturas que é importante você preservar ao invés de desgastar mais. Qual o volume específico para cada músculo em cada treino? Também é uma pergunta muito pertinente. Eu vou te dar um exemplo de como isso se aplica agora, né? Um elemento real. Vamos lá. A gente sabe que os bíceps eles são muito suscetíveis a dano muscular. Dito isso, se você coloca antes de um treino de jiu-jitsu um volume um volume de bíceps acentuado, que seja, ou mesmo você trabalha bíceps antes do treino de jiu-jitsu, ou então com um volume semanal muito acentuado, cara, pode ser furada. Porque você vai prejudicar os seus próximos treinos de jiu-jitsu. Você vai chegar já com o bíceps muito dolorido. Por quê? Porque ele é muito suscetível a dano muscular. Então talvez seja muito mais interessante você trabalhar seu bíceps no dia antes do seu descanso. Lembra que eu falei que eu gosto de um descanso semanal? Então você ter um trabalho de bíceps um dia antes desse descanso semanal, me parece uma ideia muito melhor. Ou então, vamos lá, colocar antes ou depois de um treino de jiu-jitsu, onde você foi lá, você treinou. Cara, só guarda-aranha, só guarda-laço. E aí você vai meter um treino de jiu-jitsu, vai meter um treino de bíceps antes ou depois, também é furada, pô. Antes. Aí você vai chegar no treino de jiu-jitsu lá com o bíceps todo dolorido. Aí vem um maluco fazer a guarda-aranha, fica o pezão aqui, ó, no bíceps o treino inteiro. Puta que pariu, cara. Que bosta de treino que vai ser pra você. Vai ser muito dolorido, você não vai conseguir executar aquilo com boa qualidade. Ou então depois, porque daí você acabou de treinar jiu-jitsu, fez guarda-aranha lá, já tá com o bíceps doendo, porque o cara ficou pisoteando o teu bíceps ali, ficou fazendo pressão. E aí você vai treinar bíceps, a qualidade do seu treino vai ser muito menor. Entende? São essas perguntas que, assim, isso aqui é pra deixar teu treino no próximo nível, tá? Isso aqui é pra deixar um nível acima do que a gente já vê. Aliás, um nível acima do que você poderia deixar só pegando esse passo a passo que eu te coloquei aqui e, cara, sei lá, vomitando isso numa folha e aí, bom, organizando ali, você ia deixar o treino num nível. Aqui, quando você consegue responder essas perguntas com clareza, cara, aí você tá num próximo nível. Aí você tá num outro nível mesmo, tá? E por isso que, pô, é uma atividade que é um tanto quanto complexa você conseguir organizar. Por isso que nós já temos aqui mais de 40 minutos de vídeo. Né? Difícil vai ser o guerreiro que. O guerreiro que permanecer até aqui, cara, o cara tá colhendo muita informação. Então, essas perguntas aqui são interessantíssimas de você conseguir responder. E, cara, vamos lá para uma estrutura base de treinos. A gente vai pensar em trabalho de potência, em trabalho de força conjugado com hipertrofia, que é
Essa é a parte do espectro da força, onde você tem resultados otimizados para hipertrofia. E também condicionamento geral. Por que geral? Porque o específico é só no tatame. Isso aqui, inclusive, é uma das coisas que a galera... só abrindo um parênteses aqui. A galera acha que, pô, vai correr na rua, vai fazer bike, natação, isso vai melhorar o gás do cara no jiu-jitsu. Cara, na imensa maioria das vezes, isso não se transfere de uma forma minimamente adequada, sabe? O que melhora realmente o gás no jiu-jitsu é treinar mais no tatame. Simplesmente assim. E vamos lá, cara, vamos lá. Vamos pro nosso exemplo na prática, tá? O passo a passo na prática. Como é que se parece um treino montado a depender da estrutura? Vamos lá. Primeiro aqui, você pode começar com um exercício de potência. Tá? Você vai ver aqui, ó, que eu deixei nas mesmas cores para ficar fácil de até deixar aqui, ó, sim, que fica fácil da gente ver. O que é verdinho é potência, o que é verde mais escuro é força, o que é esse azul aqui é força barra hipertrofia e o que é azul mais escuro é condicionamento geral. Então você pode, não necessariamente todos os seus treinos vão seguir essa mesma sequência. Alguns treinos você pode começar com potência, outros treinos você pode pular potência e começar com força máxima, outros treinos você pode só fazer potência e depois ir para força barra hipertrofia, outros treinos você pode começar a fazer tudo na sequência, então fazer, por exemplo, potência e força e hipertrofia, e aí talvez você remova alguns volumes. Aqui no final do treino, todo treino, talvez você possa ter um condicionamento ou não. Talvez você não queira colocar um condicionamento todo treino, você faça isso uma vez por semana, 2 vezes por semana. Você não faça isso de forma nenhuma, porque você faz muitos treinos no tatame. Enfim, isso aqui, cara, tudo é programado de acordo com a sua necessidade e com aquilo que você consegue realmente executar. Então, aqui pensando, você pode programar um treino para potência no começo do treino, pode ser, aqui eu deixei o exemplo de um power clean, né, um clean específico, que é um exercício do levantamento de peso olímpico, né, aquele que o cara pega a barra do chão e traz até a altura dos ombros, fazendo um leve agachamento ali para poder conseguir encaixar a barra. Mas você pode também ter saltos conjugados aqui também, para você poder melhorar potência. Sprints podem te ajudar também a melhorar a potência. É claro, tudo isso fica um pouco mais difícil de fazer na academia. O clean aqui é o que mais se encaixa. Você pode também pensar em fazer os jerks, né, que são aqueles movimentos como se fosse um desenvolvimento, né? Você tá com a barra nos ombros, aí você faz um leve agachamento, explode a barra para cima. Esses movimentos do levantamento olímpico, eles vão te ajudar a construir potência também. Dito isso, você pode passar depois para um exercício de força. Aqui você pode fazer um agachamento livre, pode fazer um levantamento terra, você pode fazer outros tantos movimentos que comportam uma margem de repetições menor. Tá? Inclusive, eu vou até voltar para a potência aqui para explicar isso aqui para você. Aqui, repare que eu coloquei nesse exemplo hipotético 4 séries de 3 repetições, tá? Com uma pausa, um intervalo de 2 a 4 minutos entre as séries. E a carga aqui, ela vai ser, ou aliás, não só a carga, né? Mas você vai parar o exercício quando você tiver uma diminuição da capacidade de trabalho, quando você não conseguir mais executar com a mesma qualidade aquele movimento. É claro, quando o assunto é potência, cara, é bem mais difícil de programar, é bem mais difícil de ajustar quando você está fazendo sozinho, sabe? Quando você não conhece daquilo e está fazendo sozinho. Então, para a imensa maioria das pessoas, isso aqui não, talvez nem se aplique. Talvez você, se você não tem, se tem zero conhecimento de treino, talvez nem seja interessante você colocar exercícios para potência, porque talvez você mais atrapalhe do que ajude. Ao invés de colocar exercícios com carga, saltos, por exemplo, salto vertical, você faz então 4 séries de 3 saltos o mais alto possível, sem pegar distância, ou então saltos com aproximação, o máximo possível, dando um intervalo adequado, talvez aqui de 2 minutos, 3 minutos para os saltos, 1 minuto às vezes vai ser pouco, tá? A ideia é que você, sempre que fala de exercícios de potência, a gente está falando que da diminuição da capacidade de trabalho, a gente não quer que isso aconteça. Se começou a diminuir, você para. Maravilha? O que nos leva ao próximo exercício aqui da lista, que são os exercícios de força. De novo, agachamento livre, pode ser também um levantamento terra, pode ser, cara, um supino, pode ser uma barra fixa, você conseguir adicionar carga, obviamente, né? E aqui você pode fazer de 3 a 4 séries, com 2 repetições, cara. 1 repetição, 2 repetições, 3 repetições, com uma pausa de 3 a 4 minutos, porque como a carga está mais elevada e o número de repetições menor, isso faz com que você precise de mais tempo para se recuperar. E aí deixando de 2 a uma repetição na reserva, antes de chegar até a falha, para você conseguir se recuperar bem entre cada uma das séries. Depois, a gente pode ter aqui, por exemplo, exercícios que vão corroborar nessa construção, nessa margem de repetições mais avançada, que vai trabalhar força barra hipertrofia. A gente tem aqui, ó, trabalhando duas séries de 4 a 8 movimentos, com pausa de 3 minutos e se mantendo 0 a 1 repetições na reserva,
para esses próximos 4 exercícios aqui. A barra fixa, um mergulho nas paralelas, uma cadeira flexora, uma rosca Scott. Esse treino aqui, né, claro, poderia ter falado isso antes, né, mas esse treino aqui, ele é um treino full body, tá? Pra você fazer, se você for fazer um full body 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, o que eu recomendo, tá? É que você não repita exatamente o mesmo treino todas as vezes da semana, tá? Então assim, vamos lá. Quando você for programar o treino, é legal que você, ao invés de fazer esse mesmo treino aqui na segunda, na quarta, na sexta, você faça isso aqui na segunda, e aí na terça você trabalhe elementos complementares ao que foi trabalhado aqui. E na sexta, elementos complementares ao que foi trabalhado nos 2 treinos que vieram anterior, para que na próxima semana você possa repetir exatamente esse treino. Lembra? Anotando na caderneta lá para que você possa fazer a mensuração da sua progressão em si, para que fique mais fácil você conseguir progredir. Então, não repita exatamente o mesmo treino ao longo da semana, porque você pode trabalhar isso de forma mais otimizada, né? Cobrindo os pontos fracos da programação. Então isso aqui seria, por exemplo, um full body A. E o full body B seria diferente, o full body C seria diferente. Na próxima semana repete A, B, C de novo, e A, B, C ad eterno. Aqui, a gente faz a escolha de exercícios, então a barra fixa. Como a gente veio trabalhando força aqui embaixo, então a gente trabalha aqui membros superiores também, outras musculaturas que são diferentes dessa. Aqui a gente volta a trabalhar, por exemplo, membros inferiores, mas numa cadeia posterior, enquanto aqui, trabalhando no agachamento livre, a gente trabalha uma cadeia anterior e glúteos, aqui é posterior de coxa. Depois a gente adiciona assim um exercício isolado, por que não? Como eu falei, são ferramentas que a gente pode usar para poder otimizar resultados específicos dentro da programação. Uma rosca Scott, aqui 2 sériezinhas também, se mantendo de 6 a 10 movimentos. Né? Eu preferi manter de 4 a 8 movimentos dentro dos exercícios mais compostos, onde a gente consegue pegar mais carga e é menos desconfortável manusear mais carga. Em exercícios que são mais desconfortáveis, por exemplo, a gente poderia pegar uma carga uma carga que permitisse repetições mais altas, né? Então ali de 6 a 10 movimentos, 10 a 12 em algum exercício, caso você sinta algum desconforto, enfim, tá? Esses elementos são a escolha na minúcia. E para fechar o treino, um trabalho de condicionamento, caso seja necessário. Tá? Aliás, tudo isso aqui é caso seja necessário, né? Aquilo que não for necessário, você vai tirando, você vai organizando, você vai arrumando. Um farmer carry, por exemplo, tá? Para metragem, então você vai fazer 3 séries de 20 metros, com o máximo de carga que você conseguir segurar. Vai andar por 20 metros, vai descansar ali, vai voltar, pode fazer no lateral, você faz de um lado, depois volta do outro, vai de um lado, volta do outro. Bike também, você pode fazer aquelas, pode ser bike normalzinha, ou se tiver aquelas air bike, aquelas que tem muito no crossfit, o cara vai com o braço e com a coxa, né, com as pernas, vai pedalando e vai fazendo com o braço. 8 séries, por exemplo, de 6 segundos on, 54 segundos off. Isso aqui é um trabalho é, pensando num elemento muito mais explosivo, muito mais de potência, mas que você pode fazer ao final do treino também, apesar de potência não ser recomendado trabalhar ao final do treino, quando é feito dessa forma aqui, faz mais sentido a gente trabalhar ao final. Agora, quando é feito dessa forma aqui, não, aí é interessantíssimo trabalhar no começo, tá? Não troque as ordens. Ou então 10 sériezinhas de 30 segundos on, 30 segundos pedalando rápido ali, e 30 segundos off, descansando. E você faz também isso com uma capacidade diferente. Então aqui a gente estaria trabalhando uma resistência cardiorrespiratória num intervalado de forma mais geral. Aqui a gente tem um elemento muito mais de potência. Se eu tivesse que pensar, por exemplo, na modificação deste treino aqui, então agachamento livre num dia. No outro dia, cara, supino. No outro dia, levantamento terra. Tá? Aqui uma barra fixa, sei lá, se eu for trabalhar supino no outro dia, aqui eu trabalharia, por exemplo, um leg press. Tá? Vamos pensar, vamos estruturar isso aqui, fazer um ao vivo aqui pra você. Se eu fosse fazer agachamento livre, barra fixa, mergulho, flexora e rosca Scott um dia, no outro dia eu faria, por exemplo, um supino, lembrando que eu tô fazendo de cabeça isso aqui, né? Então um leg press, aqui eu viria, por exemplo, com uma remada no banco, por exemplo, uma remada sentado, que seja. Aqui eu viria depois com, cara, um desenvolvimento, funcionaria muito bem. Aqui a gente poderia fazer uma cadeira flexora, uma mesa flexora que seja, porque a gente já fez cadeira no outro dia, ou um stiff mesmo, um stiff ficaria bem aqui. No terceiro dia, levantamento terra, começando com força no levantamento terra, depois a gente passa pra cá pra uma, vamos lá, podemos fazer, cara, uma puxada vertical aqui também, semelhante à barra fixa, podemos fazer esse tipo de trabalho, ou então uma remada de novo, tá? Agora uma remada mais aberta, uma remada num cavalinho, uma remada T-bar, principalmente, fica legal. Aqui a gente poderia fazer poderíamos fazer
Um desenvolvimento também ficaria legal, isso no terceiro dia, né? Aqui poderíamos fazer uma cadeira extensora, funcionaria bem. E por último, cara, aqui, sei lá, um exercício para tríceps, entende? É assim que você vai manuseando, vai manipulando as variáveis dentro do treino para que você consiga extrair o máximo de resultados dentro e fora do tatame. Entenda, a ideia aqui é otimizar todas essas variáveis, fazer com que você consiga construir muito mais força, muito mais potência, muito mais até hipertrofia, se for o teu caso, se você quiser fazer isso, e jogar isso pro tatame depois, através do quê? Do treino dentro do tatame específico, dentro do tatame, com mais jiu-jitsu, pô. Porque assim você vai conseguir os melhores resultados, ao invés de tentar ficar mimetizando um monte de coisa na academia, sem conseguir pegar carga, porque exercícios que você escolheu são muito instáveis, são muito estranhos até, cara, você não consegue executar aquilo direito, aquilo sempre vai ter um ponto fraco muito forte, por exemplo, cara, a galera que faz remadas e coisas, o cara faz a remada do treino de jiu-jitsu, aliás, do treino de musculação, usando, cara, kimono, por exemplo. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o elo fraco do teu exercício, que seria um exercício para construção de força geral ali, para costas, para bíceps, para posterior de ombro, se torna um antebraço. Por quê? Porque a pegada vai ficar muito mais confortável. Você vai conseguir pegar um terço do que você pegaria de carga. E aí você não dá nem um bom treino para antebraço e nem um bom treino para costas e para bíceps e para outras musculaturas, entende? É importante que você pense acerca disso, que aí você vai conseguir montar um treino legal dentro do processo. E como eu falei, cara, se você quiser a minha ajuda, aliás, mais do que só a minha ajuda, né? Se você quiser que eu mesmo faça isso aqui pra você, porque, cara, sinceramente, assim, poderia dizer que é muito fácil, que é muito tranquilo, que é muito simples, mas não é, assim, pelo que você viu aqui, não é tão simples quanto, quanto talvez inicialmente você imaginou que fosse. O fato é que existe uma série de detalhes e que cada vez que a gente vai negligenciando detalhes específicos, a gente vai perdendo cada vez mais e mais resultados. Então, se você quiser ter o ápice dos resultados, alcançar seu prime, de fato, tanto de performance quanto de estética, é só clicar no primeiro link da descrição para conhecer o protocolo Shape Blindado, meu programa de treinamento personalizado, onde eu vou te pegar pela mão e vou te fazer construir muito mais força, muito mais massa muscular, muito mais funcionalidade para você pegar isso e transferir direto pro jiu-jitsu com muito mais energia, muito mais testosterona também. Então clica no primeiro link da descrição. Se você gostou deste vídeo aqui, cara, pô, deixa um comentário aqui embaixo, bora trocar essa ideia. Pô, se você viu quase 1 hora de vídeo aí, então deixe aqui embaixo também um comentário, bora trocar essa ideia. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo que a gente solta por aqui, deixe seu like e assista. E um desses dois vídeos que estão aparecendo aqui, eu vou deixar um vídeo que conversa muito bem com isso aqui que nós falamos hoje, tá? Vou deixar aqui logo na sequência para você assistir também. É isso aí, meu querido. Tamo junto e até a próxima.